Deus é bom e o diabo não presta. Aleluia, aleluia. Pastor, está pronto para um crescimento? Essa igreja vai começar uma nova etapa nela. Virá uma consciência sobre cada um de nós que somos membros dessa igreja, da necessidade de testemunhar do que Deus tem feito na sua vida para outras pessoas. E isso vai trazer como consequência o crescimento numérico dessa igreja. E quero dizer que logo, logo será 2 cultos. Amém? Nós temos uma responsabilidade diante de Deus de fazer o reino crescer. Eu falei em sala de aula algo que o Senhor falou para mim sobre investimentos. E Ele disse que o investimento mais rentável que existe no reino é almas para o reino dele. Mais rentável, mais durável, mais lucrativo. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Amém? Então, eu estava orando a respeito do que poderia trazer, e o Senhor falou, volte aos começos. Porque é segurança para a gente falar, às vezes, das mesmas coisas e daquelas coisas básicas, lá do início, de como foi as coisas. Amém? Então, esse é um ponto em que o Espírito de Deus está começando a cobrar de sua igreja. Fala, quer queira, quer não, a tempo e fora de tempo. Então é nossa responsabilidade. Irmão, nós cantamos sobre o leão da tribo de Judá aqui. Nós estamos nos últimos segundos, não é mais nem dias. E há muitas pessoas necessitando ouvir o que você tem em abundância dentro de você. Amém? Tem muitos aqui que já estão mais do que cheios, estão abarrotados. E é necessário você quebrar esse tabu, esse medo de dizer que isso é só para pastor. Não, isso é para crente. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele não falou, pastor, vá por todo mundo. Ele falou, ide. É para todos nós. Amém? Você não pode desperdiçar nenhuma oportunidade de falar do que o Senhor tem feito na sua vida. Não o que o diabo fez. O que o diabo fez não interessa. Mas o que o Senhor fez e está fazendo na sua vida. Amém? É um novo rumo, irmão. Há uma velocidade no Espírito para que a igreja esteja pronta para a vinda do nosso Senhor. E Ele virá. Ele virá. E Ele não vai demorar muito. Amém? Eu estou orando e crendo que eu vou participar do arrebatamento da igreja. Amém? Eu estou crendo para isso. E eu sei que isso não é só um desejo meu, é um desejo de todo crente, porque é infinitamente melhor estar com o Senhor do que o que vai acontecer durante um período de 7 anos aqui nessa terra. Então vale a pena você sacrificar. Vale a pena você sacrificar o seu tempo com Deus, o seu tempo de comunhão com Deus. Eu lembro que na última vez que eu ministrei aqui, eu falei sobre escolhas e decisões. Mas eu não vou pregar a mesma mensagem, não. Quero falar sobre salvação hoje. Amém? Básico, simples.
Amém? Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 1. Aleluia. Eu não vou ler todos os versículos, mas quando Deus criou a terra e tudo que nela há, meu irmão, eu fico maravilhado com a grandeza de Deus, com os detalhes. Vocês gostam daqueles documentários do fundo do mar? Aquela variedade de cores, aquela variedade de peixes. Rapaz, isso é muito lindo, pois Deus criou tudo aquilo. A mesma coisa somos nós somos um ser chamado homem, que tem um macho e que tem a fêmea, mas nós temos uma diversidade de beleza. Cada um de vocês tem algo de Deus. Então você pode se achar que é feio por fora, mas para Deus não está olhando essas coisas. Ele falou, você é a menina dos meus olhos. E eu te criei para o meu louvor. Amém? Então aqui em Gênesis você vai ver toda a criação, tudo que Deus fez o homem, fez tudo em abundância, fez tudo lindo, maravilhoso, funcionando em harmonia. E chegou para o homem e disse assim, tome, estou te entregando a minha criação para você dominar, para você cuidar, para você lavrar a terra. E infelizmente, por causa de duas palavrinhas, não coma. O homem errou juntamente com a sua mulher e entregou toda essa grandiosidade que era o domínio sobre a terra na mão do diabo. Ele tem autoridade hoje sobre essa terra. Então nós é quem agora temos que, em Cristo Jesus, reconquistar essa autoridade. Amém? De dominar, porque a palavra de Deus diz, enquanto que nós estivermos aqui, nós somos sal. Sal é feito para dar sabor na comida. Comida sem sal é meio esquisito, não é verdade? Mas quando você bota uma pitadinha de sal, uma picanha, um negocinho assim, aí você vai ver. Ô, glória! Você vai ver o que é bom. Então você está aqui por um propósito, irmão. Então, o Adão entregou tudo aquilo e o diabo ainda passou na cara de Jesus no dia da tentação. Disse, tudo isso aqui me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Agora, se você se prostrar e me adorar, eu te dou. Mas Jesus, cheio da palavra, ele disse, ei, rapaz, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Então, Jesus sabia que ele foi a única vez que o diabo falou a verdade. Realmente, o homem entregou todo o domínio. Mas, graças a Deus, pelo o plano B de Deus, posso dizer assim, de enviar Jesus para nos restaurar, para que nós fôssemos até Ele. Na realidade, Ele falou, não foi você que me escolheu, mas fui eu que te escolhi. E eu te designei para que você vá e você dê fruto, e o fruto que você vai dar deve permanecer. Olha que coisa mais linda. Aí eu estava meditando aqui, pensando sobre isso, eu digo, eu vou dar uma viagem aqui sobre os homens do passado a respeito dessa questão da salvação. Encontrei uma coisa bem curiosa aqui em Gênesis, deixa eu ver aqui, 49. É a primeira vez que a palavra salvação é mencionada na Bíblia. No capítulo 49 de Gênesis, nós vamos ver aqui Jacó abençoando os seus filhos. Ou seja, ele estava aqui, pelo contexto, dá a entender que ele estava horas antes de morrer. E ele chama todos os seus filhos e ele começa a declarar aquela bênção do pai. Algumas bênçãos é até meia dura para alguns deles. Não vou ler tudo isso aqui, mas, por exemplo, no versículo 9 ele fala que Judá é um leãozinho.
É por isso que nós cantamos aqui, ao leão de Judá, porque Jesus veio da linhagem da tribo de Judá. E olha que ele profetiza bem direitinho a respeito de Jesus. Na realidade, todas essas bênçãos são bênçãos proféticas. Então ele diz aqui, Judá é um leãozinho, subsiste da presa, filho meu, encurva-se, endireita-te como um leão e como a leoa. Quem te despertará? Desculpa, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade entre os seus pés, até que venha Siló, e eles obedecerão ao povo. Ele amará seu jumentinho, ele amarrará seu jumentinho à vide, e o filho da jumentinha à videira mais excelente, e lavrará suas vestes no vinho, e a sua capa no sangue de uva. Engraçado que ele fala sobre exatamente o que aconteceu com Jesus. Se você quer saber mais ou menos o que aconteceu com Jesus na hora que ele estava naquela cruz, você lê o Salmo 22. Você vai ver direitinho, no reino do Espírito, o que estava acontecendo naquele momento. Mas voltando para aqui, Jacó continua declarando as bênçãos sobre os seus filhos, e do nada, no versículo 18, ele fala assim, a tua salvação eu espero, Senhor. E continua dando a bênção aos filhos. Eu achei engraçado, eu digo, meu Deus, mas por que no meio de uma bênção ele fala de salvação? Eu fui atrás de outras versões, ela fala assim, a tua libertação. Eu não sei se era porque algumas dessas bênçãos eram tão duras que realmente aquele povo precisava de uma libertação ou de uma salvação. Ou se o próprio Jacó estava dizendo assim, eu preciso dessa libertação, eu preciso dessa salvação. E ele desejou a salvação. Interessante, né? E você vai decorrendo aqui, ele continua falando, continua dando as bênçãos sobre os filhos, depois ele diz, agora eu quero que vocês me enterrem. E ele diz exatamente o local que ele quer ser enterrado, e após ele dizer isso, ele rende o seu espírito, ele morre. Então, o crente, o homem de Deus e a mulher de Deus, ele sabe o tempo que ele vai morrer. Se ele é um homem ou uma mulher de Deus realmente, ele tem uma sinalização. Eu lembro do pastor Bando, quando ele começou a fazer algumas coisas, eu chamei o Guto, eu falei, Guto, você está pronto para assumir o ministério? Ele falou, ele me chama pelo sobrenome, ele chama de Ernesto. Ele falou, Ernesto, você está doido? Eu digo, eu não estou doido não, rapaz. Eu estou dizendo o que eu estou vendo. Aí ele disse, como assim? Eu digo, você está pronto para assumir o ministério? Ele disse, rapaz, eu não estou entendendo. Eu digo, pastor Bando, vai embora. Porque ele dizia que se fosse para ficar ligado a uma máquina, ele preferia ir para o céu. Ele falou, eu não vou viver ligado a uma máquina. Eu prefiro ir para o céu. Então Jacó estava na mesma condição, já estava velho. Ele já tinha essa sensação dentro. É como Jesus naquela cruz. Eu posso até imaginar que Jesus na cruz, ele precisava cumprir todas as profecias que diz respeito àquele momento. E eu posso imaginar ele pensando assim, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Aí lá vem um rapaz com um caniço lá, embebido em vinagre. Quando colocou na boca dele, era exatamente o que faltava para cumprir todas as profecias a seu respeito. Aí ele falou assim, está consumado. Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. E aí, morreu. Né? Paulo falou também a mesma coisa. Ele falou, combati o bom combate. Guardei a fé, eu encerrei a minha carreira. Pouco tempo depois, Paulo também vai embora. Então você sabe mais ou menos o seu tempo. Aí eu pergunto, todos aqui estão prontos para esse tempo em que podemos enfrentar a morte a qualquer momento, sem um destino? Um destino que tem que ser decidido enquanto está vivo? Porque depois que morre, a própria palavra diz, segue-se o juízo. Mas a decisão de reinar com Cristo
durante o milênio e depois morar no novo céu e na nova terra, está aqui enquanto você está vivo. Enquanto você está aqui respirando. Então a salvação é algo sério, irmão. Nós podemos relatar outros textos, eu não vou abrir, lá em Êxodo capítulo 15, Moisés, depois que atravessou o mar, ele também reconhece esse livramento. Ele reconhece essa salvação que Deus trouxe ao seu povo. Um povo que ficou cativo durante tantos anos. Mas Deus levantou Moisés como um libertador, para tirar aquele povo, para levar para uma terra. E, no entanto, o próprio Moisés, que tinha todo o direito de entrar na terra, por causa também de 2 palavras, ele não entrou na terra. Deus falou para ele, fale para a rocha. O povo todo mundo com sede no meio do deserto. Ele falou, fale à rocha. Moisés anteriormente tinha tocado a rocha. Então ele fez por conta própria. Foi lá, tocou na rocha novamente, bateu com a vara na rocha. Mas Deus, para honrar, fez sair água. Mas quando foi para entrar na terra prometida, Deus falou assim, você não vai entrar, porque eu mandei você falar para a rocha e você tocou na rocha. Só por causa disso. Amém? Então nós temos que estar prontos, irmão, para esse grande momento da nossa vida. Se você decorrer aqui por todos os profetas, você vai ver Samuel falando, você vai ver Davi falando, você vai ver os profetas, todos eles falando a respeito dessa salvação, a respeito dos livramentos. Quantas guerras Israel passou e na maioria delas o rei dizia, deixa eu consultar primeiro o Senhor. Eu posso ir contra esse povo? E aí esperava o profeta dar a resposta. Pode ir, estou entregando ele nas tuas mãos. E aí quando o exército de Israel ia, vencia a batalha. Por quê? Porque tinha alguém respaldando. O Deus Todo-Poderoso guardando, protegendo e dizendo, eu sou contigo. Não desanima, não olha para trás, avança. Agora também quando ele dizia não, porque se fosse ia ter problema. E que diferença é hoje, irmão? Somos um grande exército, podemos dizer assim. E, no entanto, não consultamos Deus a respeito de certas coisas. Mas eu vou chegar lá. Amém? Mateus, quando você vai agora, passou por todos os profetas, você chega lá em Mateus capítulo 1. Você vai ver toda a genealogia de Jesus, da linhagem de Davi, de Judá. E aí vê todo o nascimento de Jesus, como que ele nasceu. Toda a profecia sendo cumprida para o nascimento de Jesus. E tem uma situação em que o próprio, está em Lucas, Zacarias, ele, quando o anjo falou com Zacarias a respeito da esposa dele, porque ela ia ter um filho, ele falou, como? Aí o anjo disse, só porque você duvidou, só porque você falou uma palavra, como? Você vai ficar mudo durante todo o tempo de gestação da sua esposa, durante 9 meses. Quando o menino nasceu, aí ele voltou a falar. Amém? Sim, mas vamos voltar para a questão da salvação. Então nasce o nosso grande Salvador, ou seja, eu posso imaginar Deus olhando lá em cima, o clamor como ele fez com o povo de Israel, o clamor agora de uma nova geração, 400 anos depois, de silêncio de Deus. Algumas Bíblias têm 4 páginas em branco entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, simbolizando os 400 anos em que o Senhor não falava com ninguém. Então ele volta e aí ele começa agora usando João Batista e tal, mas aí chega o nascimento de Jesus. Deus olhando lá de cima diz, puxa vida, eu não estou vendo ninguém para restaurar a minha criação. Ei, filho, acho que é tu que vai ter que descer lá. E o próprio Filho de Deus
que estava em toda a sua glória, deve ter dito para o Pai: eu vou, Pai. Eu vou assumir um corpo igualzinho deles. Viver como eles vivem. Sentir a pressão que eles sentem. Ser tentado como eles são tentados. Eu vou. E agora todo o processo de Maria, grávida pelo Espírito de Deus, chega Jesus, vai crescendo em estatura, vai crescendo em sabedoria, começa a fazer milagres. E, no entanto, o povo não acredita. Rejeita Jesus. Querem matá-lo de qualquer forma. E em dado momento da vida ele se esquiva, sai, desaparece, porque ele dizia que não era a hora dele ainda, ele ainda tinha coisas para fazer. Mas passou aquele tempo, pegaram Jesus. E aí a gente sabe todo o processo da crucificação. Tudo que aconteceu naquela cruz. Irmão, aquele filme do Mel Gibson mostra só um pedacinho. Mas o sofrimento foi muito mais do que tudo aquilo. Pegar o próprio Deus encarnado, Jesus, cuspir na cara dele, bater nele, açoitá-lo. Qualquer um outro homem natural morreria. Mas ele falou assim: ninguém vai me matar. Eu vou entregar a minha vida. Ele não deu esse gosto para o diabo: vou te matar. Não, eu vou entregar. Eu vou entregar para quê? Para que todo aquele que crê em mim, todo aquele que crê em mim, seja salvo. E aí quando você chega aqui em João capítulo 1, diz o seguinte: eu vim para os meus. João 1, eu quero ler isso aqui. Versículo 11. Versículo 1, vai. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele está a vida Zoe de Deus, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandecia nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Versículo 11. Veio para os que era seu, ou seja, ele veio para os judeus. Mas os judeus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder, não é um poder, é o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos não nascidos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Coisa mais linda, né? Então, por causa da rejeição dos judeus, a oportunidade foi liberada para mim e para você. Então, nós não podemos desperdiçar, irmão, essa oportunidade dessa salvação em Cristo Jesus, que nos trouxe todos os benefícios de Deus. Sabe por quê, irmão? Na hora que Deus fez o homem, a Bíblia diz que ele soprou nas narinas do homem aquele monte de barro, e o homem recebeu uma porção divina dentro dele, onde estava toda a personalidade, o caráter, estava tudo de Deus dentro dele. Era a própria vida de Deus sendo soprada naquele monte de barro. E aquele monte de barro tornou-se uma alma que vive, que somos nós hoje. Mas como eu falei no início, perdemos a comunhão com Deus por causa do pecado. Mas agora, em Cristo Jesus, cada um de nós devemos buscar
essa salvação. E eu quero dizer, irmão, você pode perder sua salvação se você negligenciar alguns aspectos da vida cristã. Negar Jesus, blasfemar contra o Espírito de Deus, são situações em que você pode perder a sua salvação. Então, salvos não quer dizer que você está salvo para sempre. Então, você tem que tomar cuidado, você tem que vigiar, você tem que ficar atento, porque o diabo ele é astuto e ele pode pegar você de uma forma que pode levar você fora da comunhão com Deus, que é tudo o que ele quer. Mas como um alerta hoje, eu vou dizer para você, vigia, irmão. Sabe o que é vigia? Cuidado, irmão, guarda. Guarda a tua salvação, preserva aquilo que é tão valioso para você. Irmãos, o que nos espera, a própria palavra diz que o olho nunca viu. Ouvido nunca ouviu. E nunca passou pelo entendimento humano as coisas que Deus preparou para nós. Aí Jesus vai embora. Ele falou, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar o outro. Porque o outro agora vai ficar dentro de você. Não tem como matá-lo. Então é o meu Espírito que agora repousa dentro de cada um de vocês. E esse Espírito, irmão, ele tem uma habilidade fantástica. Ele conhece as profundezas de Deus, conhece tudo de Deus, e ele está aqui para revelar para você todo o conhecimento de Deus, toda a sabedoria de Deus, para que você possa viver uma vida digna, uma vida em abundância, como o próprio Jesus falou. Eu vim para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Não uma vida de miserável, mas uma vida plena em Deus. Irmão, quando você está em harmonia com Deus, as coisas daqui vão ser tudo acrescentadas para você. Você não precisa correr atrás de bênção. Elas vão te seguir e elas vão te alcançar. Cadê a Anne? Anne, vem aqui, Anne, por favor. Tem um microfone para ela aqui? Pode usar um desses daqui? Ah, tem um aqui. Pronto. Eu pedi para a Anne contar o testemunho dela. E como foi que aconteceu? É todo seu. Para mim, meu coração acelerava, né? E, tipo, tudo fazia sentido. Porém, eu não aceitava. Quando eles faziam um apelo, eu não aceitava, porque, no meu entendimento, eu pensava, tipo, eu preciso parar de ir para a festa, eu preciso parar de beber, eu preciso ajeitar a minha vida para aceitar Jesus. Eu pensava nisso, porque era tão lindo e eu queria honrar aquilo ali. E uma vez eu fui para um culto, acho que numa terça-feira, e teve um momento de oração, eu fiz uma oração e falei para Deus que, tipo, eu estava muito cansada de ser sozinha, de cuidar de tudo, e eu precisava que alguém cuidasse de mim naquela época. E aí, fui embora, né? Fez o apelo e eu não aceitei. Quando eu fui para minha casa,
Eu estava deitada na cama e eu ouvi uma voz, dizia assim, eu te chamo, você me chama, e quando eu te chamo, você não vem. E eu acordei assim, tipo, sabe, eu não estava dormindo, estava meio que acordada, sei lá. E aí eu falei com a minha irmã, você falou comigo? Ela disse, não. E então eu deitei de novo, fiquei lá. E eu escutei de novo, você me chama, e quando eu te chamo, você não vem. Aí eu, uau, fiquei, né, meu coração acelerou, e eu lembrei da oração, e pela terceira vez eu escutei novamente. E só que essa voz, aí era bem suave as duas primeiras, e eu tinha que fazer como se você tem que inclinar o seu ouvido para ouvir, sabe, como se fosse um eco, assim. E de repente eu escutei pela terceira vez, mais forte um pouco, você me chama, e quando eu te chamo, você não vem. E aí eu falei para minha irmã, ela disse assim, isso é Deus falando com você. E eu também não falei nada, que ia aceitar, né, fiquei na minha. Mas fui para o culto na quinta-feira e, sério, eu não vi a hora do pastor fazer o apelo para eu aceitar. E o pastor não fazia. Eu disse, cara, se ele não fizer o apelo, eu vou levantar a minha mão. E eu aceitei a Jesus. Foi a melhor decisão da minha vida. Se hoje eu tenho uma certeza, é que eu nasci para ser filha de Deus. Eu nunca vou me desviar. E eu entendo hoje que você nunca vai estar pronta para aceitá-lo. Você nunca vai estar pronta para vencer as dificuldades da vida sem ele. Né? E é uma mentira de Satanás. Eu acho que isso deve passar na cabeça de todo mundo. Eu preciso ajeitar a minha vida para me converter. Não, você, na verdade, você nunca vai ajeitar a sua vida se você não se converter. Essa é a minha história. É simples assim. Se eu fosse liberar o microfone aqui, cada um de vocês tinha uma história para contar. E tem histórias aqui que a gente pode até dizer que é daquelas bem cabeludas mesmo, aquelas bem, né? Tem gente precisando ouvir a sua história. O pessoal da música pode subir aqui. Tem gente precisando ouvir a sua história, irmão. Tem gente precisando da sua voz. E é no seu ambiente de trabalho, é no seu ambiente de convivência que você deve abrir a sua boca e falar aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Nós não convidamos pessoas para a igreja, nós convidamos pessoas para mudança de vida, para um novo estilo de vida em Deus. Nunca convida a gente, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Não, não, vamos ouvir uma palavra que pode mudar a sua vida. Porque quando fala esse nome igreja, já dá um, né? Não, convida para vir. Vamos ali, vamos almoçar junto, mas a gente vai passar ali num lugar bem especial. Tu vai ouvir uma coisa que pode mudar a tua vida. E tu vai ver o que pode acontecer.